Daí eu comecei a ver que tinha gente de tudo que era ramo, gente cara tinha farmácia, tinha uma loja de departamento. É uma coisa que tem que ser uma coisa que valha para qualquer negócio. Nós temos uma rede de pamonharias em Manaus. E o nosso core business principal é a gestão financeira. Eu não dei um horizonte para vocês, mas assim, eu já tenho uma empresa, ela faz distribuição de hortifruti em São Paulo. É uma empresa de prestação de serviços médicos de urgência e emergência. Tem uma empresa de engenharia, trabalhamos na área de construção civil. 29 dias, carnaval no meio, feriado, comércio pior ainda, para uma cidade que não é turística no sentido de carnaval. Então nós batemos 12 mil a mais do que a meta. O impressionante é que eu só mudei uma pessoa de lugar. Em um mês essa loja ela cresceu próximo a 30%. Só a pessoa certa, no lugar certo. Uau! Boa noite, comandante! Sejam todos muito bem-vindos. Venha, a casa é de vocês. E bem-vindo à Semana da Empresa Sem Caos. E a Semana da Empresa Sem Caos foi o jeito que nós encontramos para mostrar para você como acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Isso mesmo! E quando você acaba com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável, você se torna o comandante da sua empresa. E é por isso que eu chamo todos vocês de comandantes. Boa noite, comandantes. Sejam todos muito bem-vindos. Quando você se torna o comandante da sua empresa, você conquista as 4 liberdades. Eu falei sobre isso já. Liberdade de tempo. Tempo para mim é sinônimo de vida. Quem não tem tempo não tem vida. Para mim, tempo é o ativo mais importante que todo ser humano pode ter. Tempo. Liberdade de dinheiro. Afinal de contas, você montou uma empresa. Você está correndo riscos. Você já, talvez sim, talvez não, talvez já comeu o pão que o diabo amassou, né? Então, no final das contas, você precisa ganhar dinheiro, liberdade de dinheiro. Toda empresa, no final do dia, ela tem que visar lucro. Liberdade de relacionamento. E quando eu falo relacionamento, é o relacionamento com os colaboradores, que tipo de colaborador você quer se relacionar. É o relacionamento com que tipo de outros empresários você quer se relacionar, quais são as pessoas da tua cidade, quais são o meio empresarial com quem você quer se relacionar. E por fim, liberdade de propósito, de você usar os seus talentos, esse talento que você tem aí nas suas mãos para servir a humanidade e fazer aquilo que você ama. Tá? Então, eu queria pedir para vocês, antes da gente começar, queria pedir para vocês o seguinte. Se você tem uma sócia ou um sócio na sua empresa, chama para assistir junto. Se você trabalha com seus pais, chama seus pais para assistir junto. Se você trabalha com seus filhos, chama os filhos para assistir junto. Se você trabalha com o teu marido, chama ele para assistir junto. Se você trabalha com a sua esposa, chama ela para assistir junto. Bom, enfim, você já entendeu, né? E se você é colaborador de alguma empresa e está aqui assistindo, chama o dono da sua empresa para assistir esse vídeo com a gente. Legal? Na série de hoje, a gente vai falar o passo a passo para você acabar com o caos na sua empresa, criar uma equipe autogerenciável e se tornar o verdadeiro comandante da sua empresa. E eu não sei se você já viu, mas no episódio 1, a gente falou para vocês quais são as fases da empresa. A gente mostrou para vocês, deixa eu até aproveitar aqui, né? A gente mostrou aqui para vocês quais são as fases da empresa, da diferença da empresa sem caos e da empresa autonegligenciável. E foi para muitas pessoas isso daí, foi um despertar quando eu falei isso. Acho que deu um probleminha aqui no meu slide, já vou mostrar aqui para o slide, porque eu tenho uma novidade aqui para vocês, tem uma novidade que é um mapa mental, um PDF de um mapa mental, que provavelmente vocês receberam eles hoje no teu e-mail. Então, deixa eu colocar aqui, né? Então, no episódio 1 aqui, ó, olha só, a gente falou como acabar com o caos, tá? A gente falou das fases que a empresa tem, a gente falou os tipos de problema em cada fase e a gente falou também da diferença da empresa sem caos, ou você tem uma empresa sem caos, ou você tem uma empresa autonegligenciável. E a gente mandou hoje por e-mail, para quem está na nossa lista de e-mail, a gente mandou esse mapa mental bonitão. Cresce ele na tela aqui para mim, por favor.
E para quem não recebeu o e-mail com o mapa mental, que é um resumo da aula, para quem não recebeu, ele está no canal do Telegram. A gente vai colocar no chat, para quem estiver no YouTube, a gente vai colocar no chat esse mapa mental, para você poder acessar esse mapa mental bonitão, que tem 2 páginas. Ou no e-mail, né? Ou no e-mail, ou no Telegram. Legal? Então, a gente falou lá sobre ou tua empresa é autonegligenciável, ou ela é uma empresa sem caos, ou ela é autonegligenciável. No episódio 2, a gente falou, arrumou o dono, arrumou a empresa. E a gente mostrou a diferença entre o trabalho duro e o trabalho burro. Foi isso que a gente mostrou. E a gente também trouxe para vocês aqui, um mapa mental com resumo do episódio 2, que também está lá no Telegram ou está no seu e-mail. E por que eu estou falando isso? Porque a Semana Empresa Sem Caos, ela acontece em todas as plataformas. Para quem estiver assistindo no YouTube, ela está acontecendo no YouTube. Para quem estiver assistindo na página, ela está acontecendo na página. E ela acontece também todo dia de manhã no Instagram, acontece no teu e-mail, porque todo dia a gente manda um e-mail com conteúdo, e ela acontece no canal de Telegram, onde a gente manda conteúdo relevante para vocês todos os dias. No episódio 2 a gente falou sobre a miopia empresarial, tá? E a gente falou que muitos donos de empresa, eles fazem um trabalho burro, achando que estão fazendo trabalho duro. E para muitas pessoas isso foi chocante. Tá? E aí a gente falou, ou você muda as coisas que você acredita, ou você muda os pressupostos que você acredita, ou você tem uma empresa sem caos, as duas coisas não dá. Tá? As duas coisas não dá. E aí, eu fico muito feliz de ver essa comunidade que está se formando, tá? Essa comunidade de comandantes, participando desse lindo movimento para acabar com o caos nas empresas brasileiras. E aí, a gente tentou responder o máximo de perguntas possível que o pessoal fez, e eu fico muito feliz de ver as mensagens que mandaram, como o da Rosiane. Marcelo, eu tinha tomado uma decisão hoje, mudei completamente depois do que eu falei. A Nina falou que amou o processo de desconstrução, tinha um processo de três fases. Eu me desconstruo, quando eu me desconstruo eu mudo o ambiente, quando eu mudo o ambiente eu estou pronto para ser o comandante da minha empresa e atingir todos os meus sonhos e as 4 liberdades. E teve várias mensagens de todo mundo que assistiu, do Newton, da Jandira e todos os outros, e eu não tenho tempo aqui de passar as centenas de pessoas que comentaram sobre a gente, tá? E no episódio de hoje a gente vai falar para você o passo a passo para você criar uma empresa sem caos, e presta atenção, através de uma equipe autogerenciável. Mas antes de a gente começar, deixa eu mostrar aqui o que a Luísa Avono falou. Ela tem uma mensagem para vocês. Eu gosto de falar que a gente atingiu a nossa liberdade financeira, que a gente tanto procurava, mas a gente perdeu a nossa liberdade de tempo. Então, a ideia de estruturar... Afogado, né? A gente trabalhava, a gente tinha liberdade, só que a gente trabalhava 24 horas por dia, todos os dias da semana. E agora, tanto que um dos objetivos da gente querer contratar mais pessoas é justamente conseguir delegar essas atividades que a gente faz, só que delegar de uma forma certa. Eu sabia que eu precisava de meta, eu sabia que eu precisava me organizar, eu sabia que eu precisava de método, eu sabia que eu precisava de um processo para cada atividade, eu sabia que eu precisava de uma descrição do cargo, né, das meninas que trabalham com a gente, mas a gente tentou vários jeitos e a gente não estava sabendo fazer, a gente não estava conseguindo. Então foi um alívio muito grande sair daqui com ferramentas simples e práticas para colocar tudo isso aí para funcionar de fato. A gente não tem medo de trabalhar, a gente não tem medo de colocar em prática, mas a gente realmente estava perdido. Então agora, para mim, clareou, é uma estrada que agora está iluminada e eu consigo andar sozinha. Isso, eu tava muito perdida, é como se eu estivesse no meio da floresta e eu não soubesse nem para que direção era a estrada. Então agora eu tenho um farol na minha frente. E no segundo episódio, né, a gente mostrou o quadrante, né, aquele quadrante que mostrava o Q1, o Q2, o Q3, o Q4 e o Q4, que é quando você faz atividades que não são nem urgentes e não são nem importantes. Quando as pessoas se sentem perdidas, igual a Luísa Avono falou, eles fazem muito disso, né? Começam a fazer coisas que não são nem urgentes e nem importantes. Por quê? Porque falta clareza, ela falou de clareza, tá? E hoje eu vou dar clareza de quais são as atividades importantes para vocês. Quem não assistiu o episódio 1 e quem não assistiu o episódio 2,
depois de terminar essa aula, vai lá e assiste. Depois de terminar essa aula, vai lá e assiste, porque tem um conteúdo relevante, que vai fazer uma grande diferença para vocês. E eu preciso agora de atenção total de vocês. O que eu preciso? Preciso de caneta, papel, e eu preciso que vocês estejam comprometidos. Então, o que eu quero que você faça nesse momento? Se você estiver assistindo do teu computador, fecha todas as abas que estão em aberto, tudo, a não ser que seja um mapa mental que você esteja desenhando no mapa mental, tá? Fecha tudo, caneta e papel na mão para anotar tudo que eu vou falar. Eu quero que você escreva aqui no chat, no chat ou da plataforma ou no YouTube, eu estou comprometido a me tornar um comandante. Eu preciso do teu comprometimento para você se tornar um comandante para eu poder seguir com o que eu vou falar aqui, tá? Então, eu falei no episódio 2 sobre um método, né? Eu falei que o método, quando você tem um método, ele simplifica o caminho. Afinal de contas, o que é um método? O método, ele deriva da palavra, a palavra método deriva de duas palavras, que é meta, que meta é um resultado a ser atingido, e odos é caminho. Então, o que é um método? Um caminho para obter resultados. E é o que a gente vai apresentar aqui para você, um método, um caminho para obter resultados. Mas antes disso, eu queria falar para você que os treinamentos do EAG, a imersão EAG, ele é um treinamento prático, onde a gente apresenta um conceito e dá uma ferramenta. Apresenta um conceito e dá uma ferramenta. Por quê? Porque quando a gente tem ferramentas para utilizar no dia a dia, isso fica muito mais fácil. Então, ele deixa de ser uma coisa teórica e passa a ser uma coisa prática. E agora é a hora de vocês receberem uma ferramenta prática. Prática, para que você vai receber uma ferramenta prática? Para você usar amanhã, para você fazer diferença no seu negócio amanhã. Amanhã, quando você estiver fazendo isso, na verdade não vai ser amanhã, é assim que eu terminar de mostrar essa ferramenta, isso vai te dar uma clareza que você vai falar, como eu nunca pensei nisso, comandante? Como que eu nunca pensei nisso? Então, eu vou mostrar para vocês, mas eu preciso que você escreva aqui no chat. Eu estou comprometido a ser um comandante. O pessoal está comprometido aí a ser comandante, Aline? Está comprometido aqui. Sim? Adriano, Renato. Coloca na tela aqui o F para eu ver se estão comprometidos. Põe mais, F, quero ver. Põe mais uns 3 aí. Legal. Pessoal comprometido? Show, show. Então vocês estão comprometidos. Para você acessar essa planilha, amanhã você vai receber ela ou agora no Telegram, ela vai estar disponível daqui a alguns minutos no Telegram. Eu vou pedir para você não sair daqui para procurar a planilha, aprende a planilha, você vai receber essa planilha para você imprimir e você poder usar amanhã. Agora eu quero a tua atenção aqui para você aprender isso, tá? Então, essa planilha que vai tirar você do trabalho burro e vai tirar você do trabalho duro, vai colocar você no trabalho duro para você trazer resultado para o seu negócio. Então vamos lá? Deixa eu mostrar aqui para você. F, me traz a mensagem aqui, por favor, para eu mostrar. Enche ela na tela, F, por favor. Legal, dá uma olhada na planilha, a gente chama isso planilha de habilidade única. Por que é habilidade única? O Steve Jobs, ele fala assim, ó, tem uma frase que atribuíram ao Steve Jobs, não sei nem na verdade se é dele, né? Ele fala assim, concentre-se no que você é bom e delegue todo o resto. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho nesse aspecto. Mas antes de você se concentrar no que você é bom, você tem que ver se o que você é bom gera valor para o seu negócio. E para você fazer isso, a gente tem uma planilha que ela funciona mais ou menos assim. Sabe quando às vezes as pessoas estão endividadas e ela fala, o que eu faço para sair das dívidas? E aí vai conversar com um consultor financeiro, o consultor pega e fala assim para elas, você tem que ter todo dia... Cada centavo que você gasta, você tem que anotar no que você gastou cada centavo para você poder eliminar as despesas supérfluas. Não é mais ou menos assim? Essa planilha tem exatamente essa ideia, tá? Então, como que é essa planilha? Você vai fazer um log, né? Você vai fazer uma marcação de como você trabalha, de como você investe o teu tempo e você vai ter muita presença se você está investindo o seu tempo em trabalho duro ou em trabalho burro. Então, como funciona a planilha? Enche ela na tela, F, para eu colocar aqui. Então, como que funciona a planilha? Ela vai ter ali, tá vendo? Tem um lado dela que está escrito assim, habilidades. E aí você tem nota de 1 até 4. 1 é para incompetente, 2 é para competente, 3 é para excelente e 4 é para habilidade única. Então, já vou explicar isso. Do outro lado, ela tem um negócio do valor. E o valor, você vai ter assim, ó, 1 é sem retorno,
2, baixo retorno financeiro, 3, alto retorno financeiro e 4, alto valor agregado. Volta aqui para mim, por favor, F. Eu não sei se você lembra, se você assistiu, provavelmente você lembra, né? Mas, no episódio 2, eu falei sobre a pirâmide da produtividade, um conceito que eu aprendi com Eban Pagan. E no episódio 2, a gente falava o seguinte, a gente falava que tem atividades que a gente faz no dia a dia que geram zero valor financeiro para o negócio. Tem atividades que a gente faz que geram baixo valor financeiro para o negócio. Tem atividades que a gente faz na nossa empresa que geram alto valor financeiro para o nosso negócio. E tem atividades que a gente faz que geram alto valor para a vida da nossa empresa, para a reputação da nossa empresa, para a marca da nossa empresa. Então, essa planilha do valor é exatamente isso. O que eu preciso que você faça? Eu preciso que você tenha clareza do que você está fazendo no dia a dia, para você começar a mudar o que você está fazendo de errado. Então você vai fazer assim, ó, essa planilha você vai preencher ela conforme começa o teu dia, todas as atividades que você fizer, você vai colocar, você vai preencher na planilha. Então você vai colocar o horário dela, eu vou dar um exemplo de uma planilha preenchida aqui, tá? Então, ó, aqui tem os valores, né? Habilidades e valor. Então você vai preencher a tua planilha durante o dia, conforme o teu dia vai acontecendo, todas as atividades que você fizer, você vai colocando. Então aqui é um exemplo, um modelo de um exemplo. Acordei 6 horas, 6h30 eu fui para a academia, fiquei 1 hora na academia. Então você tem lá o horário e depois você tem a duração, tá? E aí você fala, fiquei na academia 1 hora. E qual foi a atividade? Academia. Isso é trabalho duro ou trabalho burro? Aí você vai marcar se é trabalho duro ou se é trabalho burro. Aí você vai dar uma nota. Você vai dar uma nota. Então, a minha habilidade para fazer isso é, eu sou incompetente para fazer isso, eu sou competente para fazer isso, eu sou excelente para fazer isso é minha habilidade única. Aí você vai lá e dá uma nota. 4, 3, 2, 1, de acordo com a tua habilidade, tá? E qual que é o valor que isso gera? Que isso gera para o meu negócio, ou que gera para a minha vida, né? Porque se eu tenho mais energia, eu vou agir melhor na empresa. Qual que é o valor que isso gera? Gera baixo valor, zero valor financeiro, baixo retorno, alto valor agregado, e aí você vai dando nota. E você vai fazer isso para todas as atividades do teu dia a dia. Então, das 7h30 até 1h30 é um tempo do Marcelo. Tomei banho, tomei café, li um livro, fiz uma leitura. Depois, cheguei na empresa, 9 horas, e das 9 até as 10h30, eu fiz uma reunião com a equipe para falar sobre as métricas da empresa, tá? E aí você vai colocar, isso é trabalho duro, é trabalho burro na tua avaliação, você vai colocar a tua nota. Qual a tua habilidade para fazer isso, qual que é o valor que isso gera para o seu negócio. E eu acho que você já entendeu, você vai preenchendo isso ao longo do dia e você vai preencher todas as atividades. E a pergunta que eu queria fazer aqui, eu queria que você colocasse aqui no chat para mim, volta a câmera um pouquinho para mim, tá? Pode dividir os dois, tá? Vocês estão pegando o comando do que é para fazer? Tá claro? Tá com bastante clareza para todo mundo entender? Agora, eu queria que você pegasse o comando que eu vou te passar agora, que isso vai te dar muita clareza do porquê a sua empresa não se desenvolve e do porquê você não tem uma empresa sem caos. Quando você começa a fazer isso, estão pegando o comando aí, Aline? Eles responderam? Vocês estão pegando o comando? Eu queria saber se vocês estão pegando o comando, comandante. Bom, o que acontece, tá? Uma vez que você preencheu isso daí, pô, nunca aconteceu isso da bug no chat do YouTube, né? Nunca aconteceu. Ao vivo tem dessas coisas. Bom, vamos lá. Aí, o que acontece? Quando você preencher tudo isso daí, eu queria que você se atentasse para isso que eu estou falando, tá? Isso aqui a gente chama de farol, tá? O que acontece no farol? Quando você está chegando no farol, se o farol estiver vermelho, o que você tem que fazer? Você precisa parar o carro. Quando o chat do YouTube voltar, vocês me avisam, tá? Por favor. Quando você tiver com farol vermelho, você precisa parar o teu carro. Quando ele tiver amarelo, das duas uma. Ou você para, porque amarelo é a tensão. Ou você para, ou você acelera rapidinho para passar rapidinho, ele não ficar vermelho e você não tomar uma multa, tá? E quando ele tiver 7, 8, né? Quando o farol está verde,
Quando o farol está verde, você vai em frente. E aqui você vai fazer o seguinte, na planilha anterior você somou, tá? Você vai somar, você vai colocar as notas e aí, de acordo com as notas que você colocar, você vai somar, tá? Então, tudo que der 2, 3 ou 4, tudo que der 2, 3 ou 4, você vai pintar de vermelho. No final do dia, tudo que der, você vai pegar um marca-texto e vai pintar de vermelho. Tudo que der 5 e 6, você vai pintar de amarelo. E tudo que der 7 e 8, você vai pintar de verde. Então, a tua planilha ficaria mais ou menos assim, ó. O que somou 4 você pinta de vermelho, o que somou 6 ali você pinta de verde, de amarelo, e o que somou 7 e 8 você pinta de verde. No final do dia, quando você olhar para a tua planilha, você vai entender onde você está investindo o teu tempo, em que tipo de atividade que você faz no dia a dia que você está investindo o teu tempo. Qual que é a ideia dessa planilha? Qual que é a ideia desse movimento aqui que você vai fazer? É você, ao longo do tempo, trabalhar para ela ficar o máximo de verde possível. Por quê? Porque as atividades que estão no máximo de verde possível são as atividades em que você tem muita competência para fazer, você é excelente fazendo, ou você é habilidade... O que é habilidade única? Habilidade única é aquela coisa que você é melhor do que ninguém para fazer, é aquela coisa que você tem paixão. Mas ela não pode ser só que você tem paixão, ela tem que combinar ou com coisas que vai gerar um grande valor para sua marca, para sua reputação, ou com coisas que vai gerar um grande valor financeiro. E se você direcionar as suas atividades para esse tipo de atividade todo santo dia, o que vai acontecer é que você vai gerar muito mais resultado na sua empresa. Só que é o seguinte, né? Uma vez que você faz isso, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar delegar todas as atividades em vermelho e, de preferência, todas as atividades amarelo. Por que eu falo de preferência todas as atividades amarelo? Porque o amarelo, né, eu sempre falo assim, ó, o bom é inimigo do ótimo, tá? O amarelo são atividades que, via de regra, você tem competência para fazer e ela vai gerar algum valor, tá? Via de regra, você tem competência para fazer e ela vai gerar algum valor. Só que ela é inimiga das atividades que vão fazer a diferença na tua empresa. Então, você precisa delegar. Eu até gosto de falar assim, ó, quando você tem uma empresa com até 10 funcionários, você delega aquilo que é ruim, porque é fácil delegar aquilo que você não gosta de fazer e aquilo que você é ruim, tá? Agora, quando você tem uma empresa que tem 50 funcionários, aí você precisa delegar aquilo que você é bom, tá? E para isso você precisa aprender a delegar. Por quê? Porque a delegação ela é uma alavanca que vai fazer com que você consiga produzir resultado que uma só pessoa conseguiria, você vai ter várias pessoas para ajudar a conseguir um resultado muito maior. E além disso, quando você delega, você desenvolve o teu colaborador. Por que você desenvolve? Porque se você tiver uma técnica, uma metodologia para delegar de maneira efetiva, você desenvolve esse colaborador, tá? Delegar é diferente de delargar, tá? O que é delargar? É você chamar alguém e falar, ó, precisa fazer esse serviço, se vira nos 30. Isso é delegar. Delegar exige técnica e eu vou falar mais para frente como que você vai fazer para poder aprender a delegar de maneira efetiva, de maneira eficiente, para você trazer resultado com as pessoas do seu time. Só que é o seguinte, na hora de delegar, você vai ter que aprender uma coisa, tá? Você vai precisar aprender esse conceito, porque eu sempre falo, a empresa é um reflexo do dono. Tá preparado para o que eu vou falar agora? Então, se prepara, tá? Queria apresentar para você esse conceito aqui, ele mudou minha vida. O que eu vou te apresentar agora mudou minha vida, mudou a vida de muitos empresários que a gente já atendeu. A gente já atendeu mais de 1.075 donos de empresa. Quando eles descobrem o que eu vou falar agora, eles olham e falam, meu Deus, tá? E quando eles voltam para as empresas deles, ele começa a olhar aquilo ali e começa a dar uma outra clareza em relação ao time. Porque é o seguinte, a gente está querendo mostrar o passo a passo para você acabar com o caos na sua empresa, mas para você acabar com o caos na sua empresa, você precisa ter uma equipe autogerenciável. Como eu faço para ter uma equipe autogerenciável? Então você tem que aprender o que é maturidade profissional. Para ter uma equipe que tenha maturidade profissional. Equipe que tem maturidade profissional é uma equipe autogerenciável. Então, eu vou mostrar para vocês, né, o que é esse negócio que mudou minha vida e que mudou a vida de uma série de empresários, de um monte de empresários, tá? Então, vou escrever aqui. Maturidade profissional. Vamos lá, esse conceito,
Esse conceito, ele foi derivado... Me dá outras canetinhas, por favor. Só tem a vermelha aqui, tá? Esse conceito, ele foi derivado de uma teoria de um cara chamado Ken Blanchard. E ele falava da liderança situacional. Na literatura, se você for procurar, a gente fala de liderança situacional. Maturidade profissional, tá? Então, a gente tem níveis de maturidades. A gente chama de M1, M2, M3 e M4. Vamos explicar o que é isso? Eu preciso agora da sua atenção total no que eu vou falar agora. Aqui eu gosto de usar metáforas, e as metáforas que eu vou usar aqui para você é o seguinte: quem que é o profissional, o nosso funcionário, o nosso colaborador, como que são os níveis de maturidade dos nossos colaboradores? Todas as empresas têm os 4 níveis de maturidade, funcionários com os 4 níveis de maturidade, tá? Então é o seguinte, eu vou ter o funcionário que tem um nível de maturidade M1. M1 é o que eu chamo de bebê. Bebê. Olha só, tá? O bebê. O que um bebê faz? O que um bebê faz? O bebê faz xixi, o bebê faz cocô, o bebê chora, tá? Mas ele não faz nada. Ele não escolhe o que ele vai comer. Ele não escolhe o que ele vai vestir. Ele não escolhe nada, nada, tá? Ele só faz barulho, ele faz muito barulho. E aí um pai responsável, quando ele tem um bebê, o que ele precisa fazer para o bebê crescer, para o bebê evoluir? O que o pai precisa fazer? Precisa nutrir, precisa cuidar, precisa dar atenção. Ele tem que estar ali o tempo inteiro direcionando tudo da vida do bebê. É isso que um pai precisa fazer, certo? Se o pai fizer um bom trabalho, cuidar direito, alimentar direito, dar conforto, né? Fazer a criança crescer num ambiente feliz, fazer a criança crescer num ambiente feliz, isso é muito importante, tá? A criança crescer num ambiente feliz, essa criança vai crescer, esse bebê vai crescer, ele vai se desenvolver. E quando ele se desenvolver, ele vai virar o quê? Uma criança, tá? A criança já é diferente do bebê, tá? A criança já é diferente do bebê, tá? Bebê não escolhe o que vai fazer, não escolhe nada, não escolhe o que vai comer e é tudo função do pai, o pai tem que nutrir. A criança não, a criança já faz algumas escolhas. A criança já corre sozinha, mas o pai deixa uma criança correr sozinha? Não, ele corre junto, por quê? Porque ela pode cair, ela pode se machucar, ela pode atravessar a rua do nada, tá? E o que o pai precisa fazer? A criança escolhe o que vai comer? Às vezes sim, às vezes não. Porque se o pai deixar, a criança só quer comer bala. Eu falo isso porque eu tenho 2 crianças em casa. Tá? Se o pai deixar, só quer comer balas, Cheetos e miojo, tá? Então, o pai tem que educar, né? E açaí, no caso da minha filha, ela quer comer açaí, né? Então, o pai tem que educar, não pode deixar fazer esse tipo de coisa, tem que orientar, tem que explicar como as coisas funcionam, tá? E o grande papel do pai com uma criança é educar. Educar baseado no quê? Educar baseado nos valores, educar baseado nos valores daquela família, mostrando o que é certo, mostrando o que é errado. Mas com criança o pai conversa, o pai ouve o que o filho tem para dizer. Mas sempre a decisão nunca é da criança, a decisão é sempre dos pais. Imagina o seguinte, tá? E eu falo isso porque isso acontece comigo. Eu chego para minha filha e falo: filha, papai está pensando em tal lugar para as férias, o que você acha? Ela fala: pai, eu quero ir para tal lugar. Às vezes eu posso até olhar e falar: legal, filha, vamos, tá? Mas a decisão é sempre minha. Eu falo: não, filha, vamos para tal lugar porque por isso, por aquilo outro. E eu ensino o porquê que a gente está fazendo isso nesse momento. Por exemplo, no ano passado, minhas filhas queriam ir para os Estados Unidos de novo, queriam ir para a Disney de novo. E aí eu estava bastante cansado, eu falei: filha, não, vamos aqui para a Bahia, porque aqui a gente fica num hotel all inclusive, a gente não precisa ficar correndo para parque, para cima e para baixo, com 40 graus de temperatura. É melhor, tem recreação, todo mundo fala português, vai exigir menos de vocês. E aí a gente foi. Então, a gente até ouve a criança, pede a participação dela, mas quem toma a decisão é o adulto. Tá? Aí se você fizer as coisas direitinho, se você educar, se você deixar um ambiente feliz, mostrar com exemplo, mostrar com a conversa e educar direito, essa criança ela vai crescer e vai virar um adolescente, tá? Um adolescente. O adolescente, ele é muito diferente da criança, ele é muito diferente. O adolescente sabe tudo, tá? Ele tem ousadia, ele sabe tudo, ou ele acha que ele sabe tudo, ele acha que sabe mais que a gente, inclusive, tá? As pessoas falam aborrecente, né? Vamos pensar num adolescente responsável. Um adolescente responsável,
Porque quando ele era criança na escola, ele entendeu que ele tinha que cuidar das tarefas dele, que ele tinha que entregar, tinha que tirar nota e tudo mais. Conforme ele foi crescendo, foi virando adolescente, ele entende que ele é responsável pela vida dele, ele entende que ele tem tarefas para fazer, ele entende que ele tem as metas dele, que são as notas da escola, que ele tem que cuidar disso. Ele entende que ele tem que começar a dar um direcionamento para a vida dele em termos de carreira. E ele acha que ele sabe tudo. E sabe muita coisa, mas não sabe tudo. O adolescente, ele tem ousadia. E por ter ousadia e zero de experiência, ele vai cometer muitos erros. O que um pai faz com um adolescente desse? Dá suporte. Conversa, mentora, conta história, fala como que foi a vida dele, o que ele fez, o que deu certo, o que deu errado. O pai vira um verdadeiro mentor de um adolescente. E está dando suporte. Quando o filho faz uma cagada, o que o pai faz? Conversa, dá uma dura, mas filho, eu estou aqui com você, dá suporte, dá apoio, né? E se o pai fizer um bom trabalho com o adolescente, se ele fizer um bom trabalho com o adolescente, esse adolescente conversar bastante, mostrar como é a vida, mostrar como é o mundo, se ele fizer um bom trabalho, esse adolescente, quando ele crescer, ele vai virar um adulto, tá? Um adulto. Que tipo de adulto? O adulto responsável. Porque o adolescente, ele é responsável, ele sabe o que ele tem que fazer, ele cuida das notas, ele sabe o que ele tem que estudar. O pai não precisa ficar ali muito tempo, tá? E aí, se isso acontecer, ele vira um adulto. Que tipo de adulto? O adulto voltou? Voltou? Uau! Voltou. Tá? Então, queria que pedir aí para os comandantes se voltou, se está todo mundo aí, se está tudo em ordem, tá? Show! Que legal, voltou. Então, o adulto, ele é responsável pela vida dele. O adulto, ele sai de casa e ele vai correr atrás do que é dele. Ele tem as contas dele para pagar, ele tem as metas dele para pagar. Numa empresa, isso aqui foi uma metáfora, numa empresa é a mesma coisa. Você vai ter funcionários que, quando eles entram na sua empresa, ele não sabe nada. Você tem que cuidar dele, você precisa ensinar tudo para ele porque ele não sabe nada. Aí, se você fizer um bom trabalho num processo de integração, quando ele chega na tua empresa, se você fizer um bom trabalho, ele vai virar uma criança. A criança sabe alguma coisa, muito pouco, ela exige cuidado, exige atenção e exige que você eduque ela. E quando eu falo educar, é principalmente mostrar os comportamentos que essa criança tem que ter no dia a dia. E se você fizer esse trabalho, esse profissional, ele vai virar um adolescente. Um profissional M3 adolescente, ele já estabelece a própria meta, ele já busca desafios, ele é ousado, ele quer fazer coisas novas, ele quer se provar, ele quer se provar que tem valor. E o que você faz? Dá apoio, dá suporte, desafia, mostra o caminho, mentora ele. E se você fizer um trabalho bem feito, ele vira um adulto. E como adulto, ele estabelece a própria meta, ele é responsável pelos resultados, ele sabe que se ele fizer, tem consequências e que se ele não fizer, também tem consequência. Também tem consequência. E esse cara aqui, ele é responsável pela própria vida e ele vai te trazer resultado. O que acaba acontecendo? Tá? A gente vai ter isso na nossa empresa. Você vai olhar para o teu funcionário e vai falar, cara, esse é M1, M2, M3, M4. Só que muitas vezes as pessoas pensam assim, então eu vou contratar um cara bom pra caramba para fazer tal função. Aí você pensa assim, eu vou contratar uma pessoa M4. Aí você contrata um cara cheio de capacidade técnica para chegar na tua empresa. Quando chega na tua empresa, você acha que ele é um M4, né? Tecnicamente, ele é um M4. Mas dentro da tua empresa, na cultura da sua empresa, no jeitão da sua empresa funcionar, nos processos da sua empresa, ele é M1. Então ele precisa ser cuidado quando ele chega na sua empresa, para depois ele ser educado de como a sua empresa funciona, para depois ele entender que ele é responsável pelas metas dele e que ele vai fazer algumas cagadinhas e vai ter alguém mentorando ele, para depois ele virar um adulto responsável que define as próprias metas, traça os planos dele e executa os planos. E no final das contas tem consequência. Se ele fizer, ele tem reconhecimento e tem algum tipo de meritocracia, e se ele não fizer, tem feedback e tem consequência porque ele não faz. Olha só, eu queria que você olhasse agora para a sua empresa e pensasse assim, como que estão os meus funcionários? Mas é o seguinte, tudo que a gente tem é feedback, tudo que a gente tem é feedback, tá? Tudo que a gente tem é feedback. O que acaba acontecendo é que se você, eu gosto de falar o seguinte, tá? Se você come pizza fria, o que é comer pizza fria? Se você chegar na sua casa, tarde da noite, depois de ter trabalhado 14 horas correndo atrás do rabo,
exaustivamente, apagando um incêndio atrás do outro, fazendo trabalho burro ao invés de fazer trabalho duro, fazendo trabalho burro ao invés de fazer trabalho duro. Se você faz isso na sua empresa, tá? Se você chega em casa e faz isso, isto é sinal de que na sua empresa só tem M1 e M2. É só você olhar, tudo para mim é feedback. Se você chega em casa, se você apaga incêndio o tempo inteiro, se as coisas não funcionam, se o cliente só quer falar com você e com mais ninguém, porque ele não confia em ninguém, ele só confia em você, e tua vida é uma loucura, é sinal de que na tua empresa todos os seus colaboradores são M1 e M2. Um empresário inteligente, um empresário sagaz, um empresário profissional, não tão amador, ele entende o seguinte, tá? Ele entende que ele precisa ter na equipe dele o maior número de pessoas, porque ele sempre vai ter todos, tá? Ele vai ter o maior número de pessoas M3 e M4. Ele tem que ter o maior número de pessoas na empresa que são M3 e M4, tá? E se você come pizza fria, que é uma metáfora que eu faço, é porque na tua equipe só tem M1 e M2. E o grande ponto é, se na sua equipe só tem M1 e M2, é porque o M1 ou M2 da parada é você. A empresa é um reflexo do dono. Então vamos lá, fazer recapitulação se caso alguém perdeu. Você na tua empresa tem que ter funcionários que são caracterizados como M1 e M2, que eu fiz uma metáfora como criança e bebê, e M3 e M4, que são adolescente e adulto. Criança não toma nenhuma decisão, não faz nada, o pai tem que... Criança não, bebê. Não faz nada, não escolhe o que vai comer, não escolhe o que vai beber. O pai tem que fazer tudo por ela, ou seja... Como empresário, você tem que direcionar todas as atividades desse funcionário. A criança, ela já faz algumas coisas, já escolhe algumas coisas, você ouve o que a criança vai fazer, mas você direciona. O que ela vai fazer é você que direciona, tá? Ela não tem capacidade de fazer as coisas por si só, tá? Um adolescente, ele já faz as coisas por si só. Ele sabe quais são as tarefas, ele sabe quais são as metas, ele sabe a nota que ele tem que tirar, tá? E ele sabe o que acontece se ele não tirar a nota, tá? E ele é ousado, mas ele tem pouca experiência, muita energia, pouca experiência. Então ele precisa ser mentorado, ele precisa de alguém que mostre o caminho, que fale o que tem que fazer. O adulto é uma pessoa extremamente responsável, responsável pelas metas, tá? Responsável por tudo que tem que fazer, e ele sabe as consequências de quando ele faz e de quando ele não faz. E quando você delega alguma coisa para um adulto, ele fala, deixa comigo que eu resolvo. Então o que eu falei aqui? Eu falei que se você come pizza fria, ou seja, chega tarde em casa, todo mundo já jantou, você vai pegar a comida para colocar no micro-ondas, para aquecer a comida, é porque no teu time só tem M1 e M2. E se no teu time só tem M1 e M2, tá? O ideal é que teu time tenha M3 e M4. Vocês estão pegando o comando? Estão pegando o comando? Escreve aqui para mim se vocês estão pegando esse comando, tá? Cheio de M1, né? Cheio de M1. Legal. Então, presta atenção. A empresa é um reflexo do dono. A empresa é um reflexo do dono. Se na sua empresa só tem M1 e M2, se na sua empresa só tem M1 e M2, é sinal que o M1 ou M2 é você. Por que eu falo isso, que o M1 e M2 é você? Eu falo com toda a empatia e com todo o carinho do mundo, mas eu preciso falar para você. Por que eu falo que M1 e M2 é você? Porque um empresário... uma pessoa que é M2, ela não consegue formar um funcionário que é M3. Uma pessoa que é M1 como atividade empresarial, eu como empresário, se eu sou M1 ou M2, eu não consigo formar na minha equipe pessoas que sejam M3 ou M4. É impossível, é impossível. Se eu tenho muitas pessoas M1 ou M2, é porque eu sou M1 e M2. Agora, se eu me desenvolvo empresarialmente falando, se eu desenvolvo as minhas habilidades empresariais, eu me torno um M3 ou um M4, uma pessoa que é M3 ou M4, ela consegue desenvolver pessoas M3 e M4. Pegaram o comando? Pegaram o comando? Então, o que eu quero falar para você? Que tudo o que você tem é feedback. Olha para a sua empresa como ela está hoje. Olha para as suas contas, olha para os seus números financeiros. Tá? Olha para o seu faturamento, olha para o seu lucro. Isso é feedback. Tá? Se o teu faturamento está bom, você é M3, M4. Se o teu lucro está bom, você é M3, M4 quando o assunto é lucro. Você é adulto, responsável. Tá? Olha para o teu time. Se o teu time está bom, isso é feedback. Tudo o que você tem é feedback.
Quando você olhar para isso, a empresa é um reflexo do dono. Como que está a minha atividade empresarial? O que eu estou fazendo? E a boa notícia é que qualquer pessoa pode se tornar M3, M4. Qualquer empresário pode, se tiver as ferramentas corretas para se transformar num empresário M3, M4. Eu queria colocar aqui um depoimento para você ver. Daí eu comecei a ver que tinha gente de tudo que era ramo, gente de, cara tinha farmácia, uma loja de departamento. É uma coisa que, tem que ser uma coisa que valha para qualquer negócio. Nós temos uma rede de pamonharias em Manaus. E o nosso core business principal é a gestão financeira. Eu não dei um horizonte para vocês, mas assim, eu já tenho uma empresa, ela faz distribuição de hortifruti em São Paulo. É uma empresa de prestação de serviços médicos de urgência e emergência. Tem uma empresa de engenharia, trabalhamos na área de construção civil. 29 dias, carnaval no meio, feriado, comércio pior ainda, para uma cidade que não é turística no sentido de carnaval. Então nós batemos 12 mil a mais do que a meta. O impressionante é que eu só mudei uma pessoa de lugar. Em um mês essa loja ela cresceu próximo a 30%. Só a pessoa certa, no lugar certo. A melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas vai falhar sempre. Uma estratégia que não é tão boa com as pessoas certas, no lugar certo, vai sempre ganhar da concorrência. Quem são as pessoas certas? Os M3, os M4, que você é responsável por formar. E isso serve para qualquer tipo de empresa. Se você é da indústria, do comércio, do serviço, do varejo, você tem que olhar para o teu time e você tem que falar, como que está meu time? M1, M2, M3 ou M4? Não importa qual o seu segmento. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas é que os meus funcionários, eles ganham pouco. Não tem a ver com quanto eles ganham. Tem a ver com quanto você desenvolve eles para eles se tornarem M3 ou M4. Tem a ver com o processo de contratação que você faz para eles se tornar M3 ou M4. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você, como líder e gestor da sua empresa, fazer um trabalho, porque se você não tiver uma equipe autogerenciável, você não vai chegar lá. E para isso é responsabilidade tua, tá? E legal, quando você desenvolve a maturidade profissional e se torna um empresário M4, você vai ter, porque o empresário M4 ele vai ter funcionários que são M3 e M4 na empresa dele, tá? Quando você é um empresário M4 com pessoas M3 e M4, quem são as pessoas M3 e M4? Pessoas que estabelecem as próprias metas, pessoas que sabem que tem que entregar resultado, pessoas que focam em solução ao invés de focar em problemas, pessoas que trazem ideia, inovação, pessoas que são apaixonadas pela empresa, pessoas que são engajadas, tá? Pessoas que são engajadas. Para você conseguir isso, você vai ter que desenvolver habilidades que você nunca desenvolveu antes. Você vai ter que desenvolver habilidades que ninguém te explicou como você desenvolve. E quando você se desenvolve essas habilidades, você se torna o verdadeiro comandante da sua empresa. E onde você aprende a ser o comandante da sua empresa? Onde você aprende a ser o comandante? Coloca o slide para mim, F, por favor. Onde você aprende a ser o comandante da sua empresa? Eu queria dizer para você, que tem muitos empresários que resolveram, porque o tempo que a gente tem aqui na Semana Empresa Sem Caos, a gente está procurando gerar o máximo de conteúdo possível, o máximo de valor possível, o tempo que a gente tem é curto, tá? E mesmo sendo um tempo curto, a gente trouxe ferramentas específicas, conceitos que estão mudando o jeito de você olhar para o seu negócio, ferramentas que você pode usar, igual essa ferramenta que eu te dei hoje, que você vai usar amanhã. Eu queria que vocês colocassem no chat o que vocês acharam da ferramenta que eu dei hoje, a clareza que ela vai te trazer. A clareza que ela vai te trazer de você olhar e falar, uau, né? E aí você vai focar naquilo que traz valor, tá? Então, eu estou dando o máximo de conteúdo que eu posso aqui dentro da semana. Mas tem empresários, muitas pessoas ficaram perguntando para mim, Marcelo, você tem alguma solução, alguma coisa a mais? Sim, eu tenho. Alguns empresários resolveram dar um passo à frente e conseguir coisas diferentes. E esses empresários conseguiram, tá, uma transformação poderosa
no negócio deles. Empresários como esses que eu mostrei para você agora, uma transformação realmente poderosa com o time, e quando você tem um time bom, os resultados aparecem, tá? Eles deram um passo à frente. E as pessoas ficam me perguntando, Marcelo, recebi algumas mensagens de dono de empresa perguntando se você tem alguma solução. E a verdade é que sim, eu tenho essa solução. E o que eu queria saber de vocês é se eu posso apresentar essa solução, tá? Se vocês estão comprometidos, né, se eu posso apresentar o tipo de solução que a gente tem, onde a gente ajuda os empresários a parar de fazer trabalho duro, parar de fazer trabalho burro, para fazer trabalho duro, onde a gente ajuda os empresários a deixar de ser autonegligenciável para acabar com o caos na empresa, onde a gente ajuda os empresários a se tornarem empresários com maturidade profissional M4. Para quê? Para ter uma equipe autogerenciável. Porque na hora que você for delegar, você tem que entender quem é o teu colaborador para delegar da maneira correta, de acordo com o nível de maturidade do teu cliente. Então, do teu colaborador, você precisa aprender isso. Então, responde aí no chat, primeiro, que se você está comprometido, e segundo, se eu posso apresentar a metodologia, o passo a passo ou a solução para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa. Por favor, me ensina, pelo amor de Deus, eu vou te ensinar. Vou te ensinar. Pode sim. Pode? Uau. O Gabriel falou comprometido. Comprometido? Talvez tenha mais comandante aí que quer... Comandante, vamos lá. Você está no comando da tua empresa ou não está no comando? Quer ou não quer? Vamos lá, fala para mim. Legal? Então, vamos lá. Posso apresentar? Então, eu vou te apresentar a solução para isso, como funciona, como é a nossa solução para transformar você num empresário M4, tá? E a gente faz isso através de uma imersão, que é a imersão EAG. Vou até pegar minha colinha aqui, tá? Que é a imersão EAG, a imersão da empresa autogerenciável. A imersão da empresa autogerenciável. Que é o início de uma jornada, ela é o início de uma jornada para você se tornar um verdadeiro comandante da sua empresa e conquistar as 4 liberdades. Eu queria saber quem gostaria de ter as 4 liberdades. Liberdade de tempo, liberdade de dinheiro, liberdade de relacionamento e liberdade de propósito. As 4 liberdades. Parece bom para você ter essas 4 liberdades? Então, eu vou mostrar para você. Então, ela é uma jornada, tá, que você vai fazer para conquistar as 4 liberdades. E para você conquistar as 4 liberdades, tá, você vai precisar, voltar para os fundamentos. Eu sempre olho e falo o seguinte, olha para a tua empresa. Quando você olha para a tua empresa, o que você sente hoje? Você sente alegria, satisfação, você está muito feliz com os resultados, está muito feliz com a equipe e quer dar um passo a mais? Você quer dar um passo a mais? Então você precisa olhar para os fundamentos do seu negócio. Se o seu feedback não é bom, teu time está desengajado, seus números financeiros não estão legais, tá? As coisas não estão acontecendo, o que você precisa fazer? Você precisa olhar para os fundamentos. Tá? Por que eu falo os fundamentos? Porque quando você vai construir uma casa, se você não fizer uns alicerces bem feitos e construir parede em cima dele, o que vai acontecer é que aquelas paredes vão trincar e a casa corre o risco de cair. Tá? Na arte marcial, quando você cata uma pessoa que é faixa preta naquilo que faz, tá? Pode ter certeza que ela só se tornou faixa preta porque nos fundamentos, os fundamentos daquela arte, ela ficou craque. Nos fundamentos daquilo, ela entende os fundamentos como ninguém. Os movimentos básicos, ela domina perfeitamente. Porque se você não dominar os movimentos básicos, isso não vai acontecer. Eu moro em Florianópolis, tá? Eu moro no centro de Florianópolis e eu tenho uma casa na praia, no Jurerê Internacional. Uma vez aconteceu, nunca tinha acontecido, né? Deu um tufão, né? Um ciclone tropical, acho que deram o nome, né? Deu um ciclone aqui em Florianópolis. E aqui no bairro do Jurerê, que é onde eu estou hoje, na minha casa aqui no Jurerê, aqui no bairro do Jurerê, acabou luz, né? Uma chuva gigantesca, acabou luz. No dia seguinte, quando você andava aqui pelas ruas do Jurerê, você via um monte de árvore caída, mas umas árvores assim, ó. Pensa numa árvore, uma árvore gigantesca, assim, aquelas toronas assim, ó, caída. E uma coisa que me chamou a atenção é que quando eu olhava para aquelas árvores, que elas eram grossas, quando eu olhava elas caídas, né, quando elas caíram, elas arrancaram até um pedaço da calçada. Quando eu olhava, não tinha raiz naquelas árvores. Por que aquelas árvores não tinham raiz? Né? E aí eu fui entender. O que acontece? Você tem uma árvore na rua e você tem uma calçada.
Aquela árvore começa a crescer, ela começa a crescer, ela começa a crescer. O que acontece com a raiz? A raiz estoura a calçada. E aí o que faz o dono daquela casa, daquela calçada onde a árvore está na frente, a prefeitura, o que eles fazem? Eles vão lá, cortam a raiz que estourou a calçada e arrumam a calçada. Aí a árvore cresce mais um pouco, ela cresce mais um pouco, o que acontece? A raiz vai ficando forte, estoura a calçada, estoura a calçada. O que eles fazem? Cortam a raiz e arrumam a calçada. E a árvore cresce, aparentemente é uma árvore forte, porque ela é grossona assim, mas vem um vento, o que acontece com ela? Ela desmorona. Por quê? Porque ela não tem as raízes. Porque ela não tem as raízes que vão fazer essa empresa crescer. E as raízes são os fundamentos. As raízes são os fundamentos da empresa, que é o que eu quero apresentar aqui para você. Quais são os fundamentos da tua empresa? Que se você tiver essas raízes bem fincadas, se dominar esses fundamentos com maestria, você vai fazer uma empresa que ela vai ter o tronco forte, raiz forte, ela vai dar bons frutos e não vai cair, tá? Quais são essas raízes? Então vamos lá. Eu não sou um excelente desenhista, tá? Então finge que você está vendo aqui uma árvore que eu estou desenhando, tá? Não sou o melhor desenhista do mundo não, tá? Mas imagina o seguinte, tá? Você tem uma árvore, ela vai ter as raízes dela, tá? Raízes fortes, tá? Com as raízes fortes, ela tendo raízes fortes, ela vai crescer o tronco, ela vai crescer e aí ela vai dar frutos. Vai dar frutos, tá? Vai dar frutos. Quais são as raízes que vão fincar a bandeira e vai fazer a tua empresa crescer e dar fruto? Primeira raiz, ela chama cultura, tá? Primeira raiz, ela chama cultura. Deixa eu colocar aqui, ó. Inevitável, você vai ter que trabalhar a cultura da sua empresa, tá? No primeiro episódio eu falei um pouco de cultura, no segundo eu falei um pouco de cultura, e tem muitas empresas que têm uma cultura de não entregar resultado. Não se trabalhou a cultura. Porque o que diz a cultura? Para você trabalhar a cultura, você precisa trabalhar o que a gente disse no primeiro episódio, que era o ponto de vista educativo. Com ponto de vista educativo, você coloca todo mundo na mesma página. Ele é um documento que você vai mostrar o que é a sua empresa, para onde vai a sua empresa, quais são os comportamentos que essa empresa tem, quais são as prioridades que essa empresa tem, as prioridades no ano, as prioridades no trimestre, as prioridades no mês, as prioridades na semana, as prioridades no dia. Ela vai mostrar como que as pessoas que trabalham ali, elas pensam, se sentem e se comportam. O ponto de vista educativo, ele vai mostrar que jogo você está jogando, com quem você está jogando, como você está jogando. O ponto de vista educativo vai mostrar quem é o teu cliente. Tem muitos empresários que não sabem quem é o teu cliente. Ah, meu cliente é todo mundo. Não, quem é o teu cliente? O que você quer que o teu cliente pensa, sinta ou ouça toda vez que ele entrar em contato com o teu produto, com a tua marca, com o teu serviço. Então, a primeira raiz, que é a cultura, que é o jeitão que a sua empresa funciona, é o DNA da sua empresa. Se tua empresa tem dedo no pulso, se tua empresa é uma empresa que quer crescer, se ela é uma empresa alegre, se ela é uma empresa que tem energia, é o ponto de vista educativo. É como você vai contar essa história para todo mundo, para os seus colaboradores, para você mesmo. Todo dia você olha para você e fala assim, essa é a história da empresa que eu estou criando. Tá? E você conta isso para todo mundo, para os seus clientes, para todo mundo. Então, pegando esse comando, se você estiver pegando esse comando, escreve aí, peguei o comando do PVE, ponto de vista educativo. Tá? Então, essa é a primeira raiz da sua árvore. A segunda raiz é liderança. Tá? Liderança. Por quê? Porque você não constrói uma cultura forte com liderança fraca. É impossível você construir cultura forte com liderança fraca, tá? Eu falo que a empresa é um reflexo do dono, tá? E você precisa ser o líder dessa empresa. Para você ser o líder dessa empresa, você precisa ter agenda de liderança, tá? Você precisa ter agenda de liderança. Eu falo assim, ó, líder que é líder bate meta com o time fazendo certo. Líder que não bate meta não é líder, cara.
Líder que não tem meta é o quê então? Porque tem muitos comandantes aqui que não tem meta. Líder que não bate meta não é líder. Na empresa, você tem que ter uma estrutura organizacional, que a gente chama de organograma no dia a dia. Você tem que ter uma arquitetura organizacional, que vai mostrar quem são as pessoas que trabalham, quais são as funções que essas pessoas representam, quais são as metas individuais de cada um, quais são as metas do departamento, e você tem que ter clareza de como isso funciona. E aí você pode ter a tua agenda de liderança. E na tua agenda de liderança você entende quem você tem que contratar, quem você tem que demitir, quem você precisa treinar, qual que é o resultado que cada um deles tem que fazer. Tudo isso você faz através de uma arquitetura organizacional, trabalhando a sua liderança. E trabalhar a sua liderança é trabalhar as suas emoções, trabalhar a tua clareza mental para você tomar as melhores decisões possíveis dentro do seu negócio. Não se constrói cultura forte com liderança fraca. Um líder tem que ter energia física, energia emocional, energia espiritual e energia mental para poder ter resultado, tá? E um líder tem que aprender a incentivar as pessoas, treinar as pessoas, motivar as pessoas e desenvolver as pessoas para que elas sejam autônomas, para que elas se tornem M3, M4. E por fim, tá? Se você tem uma cultura forte, se você tem uma liderança forte, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer o MPE. Você precisa fazer meta, plano de ação e execução. Meta, plano de ação e execução. Você precisa fazer a gestão da sua empresa através de uma metodologia que significa meta, plano de ação e execução. Quando você começa a fazer isso, você vai precisar alinhar os processos da sua empresa. O teu comercial tem que ter processos para trazer clientes para a sua empresa de maneira previsível. O teu financeiro, ele tem que ter processos para garantir que tua empresa vai ter lucro e que tua empresa vai gerar caixa todo santo mês, tá? O teu RH, ele tem que ter processos para garantir, que você vai trazer as melhores pessoas. E cada área da sua empresa tem que ter os processos. E para cada processo você tem que criar os indicadores, que quando você estiver no comando do seu negócio, você olha para isso e fala, uau, né? Olha a minha empresa. Então, você precisa trabalhar muito bem esses fundamentos, essas raízes. Quando você trabalha essas raízes, você deixa de ser um comandado da sua empresa, tá? Você deixa de ser o comandado da sua empresa e passa a ser um comandante. E eu queria falar aqui para você que, assim, muitas pessoas falam, Marcelo, mais no meu negócio. Marcelo, funciona para a indústria. Marcelo, funciona para restaurante, funciona para farmácia, funciona para dentista, funciona para médico, funciona para empresa de engenharia, funciona para construtora. Eu ouço isso o tempo inteiro. E o que eu vou falar para você, eu tenho clientes em todos esses segmentos, todos. Fazenda, construtora, indústria, serviço, todos. Por que ele funciona para todo tipo de negócio? Pensa o seguinte, olha para a sua empresa e fala assim, na minha empresa, eu preciso saber onde eu quero chegar? Eu preciso ter uma cultura de gente que foca em resultado e não em problema? Eu preciso ter uma cultura de gente que entrega resultado? Eu tenho cliente, na minha empresa eu tenho cliente, eu preciso olhar para o meu cliente? Se você tem, o PVE vai ajudar você. Se você tem, o PVE vai ajudar você. Na tua empresa, a gente trabalha com empresas que têm 5, 20, 50, 100 colaboradores ou mais. A gente tem clientes com quase 1.000 colaboradores. Todos os tamanhos. Se você tem funcionário, você precisa trabalhar a tua liderança. Porque a liderança, ao contrário do que você pensa, não é porque você montou uma empresa e contratou um monte de gente que você é líder, não. Liderança é uma permissão que o liderado te dá. Por que eu falo que é uma permissão? Porque o teu liderado vai olhar para você e vai falar, cara, esse cara aqui, ó, o que ele está falando tem razão. Esse cara aqui, ele sabe o que quer. Esse cara aqui é um cara que vale a pena eu seguir ele. E ele permite que você lidera ele, porque ele confia em você, porque tem transparência, porque tem desenvolvimento, ele tem oportunidade de crescer. Então, liderança é uma permissão. Você tem funcionário, você tem que desenvolver sua liderança, tá? E se você tem uma empresa, não importa qual tipo de empresa. Se você vende, você tem um processo para vender. Se você contrata, você tem um processo para contratar. Se você produz, você tem um processo para produzir, tá? E para tudo isso, você vai precisar ter meta, porque se você não tem meta, você está de brincadeira. Você precisa fazer planos para atingir a meta e você precisa executar os planos. Se você tiver meta, fazer plano e executar os planos, você vai ter resultado independente do tipo de empresa que você tem. Toda empresa tem que ter isso. E toda empresa tem que ter também, junto com o MPE, processos e indicadores. Por quê? Eu tenho que ver quais os processos estão sendo executados e tenho que olhar todos os indicadores. Todos os indicadores. Então,
Por isso que a gente tem sucesso com todos os tipos de cliente. Como que funciona, tá? Como que funciona para você poder participar da imersão EAG? Primeira etapa, são etapas, então vou dar o passo a passo do que você precisa fazer agora, tá? Primeira etapa, tá? Então, vamos lá. Passo a passo para você ter uma empresa autogerenciável primeiro, tá? Cuidar da cultura da tua empresa, trabalhar o ponto de vista educativo, cuidar da sua liderança, a empresa é um reflexo do dono, arrumou o dono, arrumou a empresa, e cuidar da gestão do seu negócio. Cuidar da gestão. Para cuidar da gestão, você precisa de um método, de uma metodologia que é o MPE. Meta, plano de ação e execução. E você precisa de processos e indicadores. Tá? Então, como funciona? Na primeira etapa, para você poder participar, a primeira etapa, você vai ter uma sessão estratégica, uma ligação com um especialista do método do EAG, o método da empresa autogerenciável, o método que vai acabar com o caos na sua empresa. Você vai ter uma sessão estratégica. Essa sessão estratégica, ela demora em torno de 1 hora, 1h30. Tá? 1 hora, 1h30. Nesta sessão estratégica, você vai ter clareza de onde você quer ir para o seu negócio. Clareza é a chave do jogo. Nessa sessão estratégica, você vai descobrir quais são os obstáculos que te impedem de chegar lá. E dessa sessão estratégica, eu te garanto que você vai sair energizado para fazer acontecer. Tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, tá? Na sessão... E o que você precisa entender é o seguinte, tá? Ele não é pagou ou entrou, ele é um processo de seleção. No final dessa sessão estratégica, você vai ter que fazer uma aplicação, para participar da sessão estratégica. Você vai ter uma sessão estratégica de 1h30 com um dos nossos especialistas. Por que a gente faz isso, tá? O nosso treinamento ele é para empresários, empresas que têm 5, 20, 50, 100 colaboradores ou mais. Então a gente seleciona, a gente só quer empresário lá, tá? Nosso treinamento ele não é para quem não é empresário. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. No final da sessão estratégica, a gente vai olhar e vai entender se a imersão do EAG é para você ou não, se está no teu momento ou não, ou você mesmo vai chegar à conclusão de que, uau, é para mim, eu quero, ou você vai olhar e vai falar assim, minha empresa não está preparada. Então a gente precisa ter esse alinhamento, tá? Porque a gente precisa de gente que executa, gente que faz. Se não for desse jeito, a gente não tem resultado. Se você não tem resultado, eu não tenho resultado. Aí, legal, estão pegando o comando, escreve aí que está pegando o comando. Tá? Fez a sessão estratégica, o que a gente vai fazer? A gente vai ter a etapa 2. A etapa 2, a gente vai chamar preparação e sala de guerra. Então a gente vai ter uma aula onde a gente vai preparar vocês. Essa aula, ela acontece no dia 8 de junho. Dia 8 de junho tem uma aula no ambiente online. Uma aula online, ao vivo, essa aula é ao vivo, no ambiente online, onde a gente vai ter uma aula magna. Na aula magna, a gente vai dar tarefas para vocês fazerem, a gente vai ensinar conceitos, a gente vai dar ferramentas práticas e efetivas para você se preparar, por isso que chama preparação, para você se preparar para vir para a imersão. A imersão dura 3 dias, eu já vou falar, tá? Aí, teve um encontro, a gente vai ter a primeira sala de guerra, tá? Primeira sala de guerra. O que é a primeira sala de guerra? A gente vai ensinar para vocês o método MPE. Meta, plano de ação e execução. Como fazer o método MPE. Como utilizar um método para você vencer qualquer obstáculo empresarial que você tenha. E aí você vai sair com uma atividade prática para fazer com o método do MPE, para já chegar com resultado na imersão. Para você chegar com resultado na imersão, tá? E aí a gente vem para o próximo passo, tá? E é muito interessante que, olha só, no método MPE, ele vai fazer com que você já chegue na imersão com resultado, assim como a Cíntia chegou na imersão com resultado. Dá uma olhada no que aconteceu com a Cíntia. Obrigado, pessoal. Uma salva de palmas para o Rodrigo. Bom, primeira vez que eu estou falando aqui, a voz não está ajudando muito, mas fez uma grande diferença para mim assistir o que estava disponível para a gente. Não assisti tudo. Algumas coisas que eu assisti, eu consegui implementar. Minha empresa é uma empresa familiar, como eu não falei com todo mundo aqui. Eu herdei da minha mãe. E o que acontece é que nossa empresa, ano passado, eu estava muito cansada, fiquei 6 anos sem férias, estava estafada. E eu pedi um ano off. E assim, o que eu fiz? Janeiro, fevereiro e março normalmente são meses ruins para comércio. Eu coloquei para alcançar ali, na meta era 254 mil. Eu falei, sim, isso é o que eu quero. Como é que eu quero isso? Como é que eu vou fazer para mudar isso?
Aí eu tentei identificar onde eram nossos gargalos. E aí eu percebi que era a parte de funcionário de vendas que era dedicada a outra coisa também, ele não conseguia desenvolver tanto. E eu coloquei o pessoal para fazer cada um a sua função. E nós batemos em torno de R$12 mil acima da meta no mês de fevereiro. Que é um mês ruim. Que é um mês ruim e com menos dias. Então, para mim, foi muito importante. E em relação ao pessoal da equipe, o que para mim me mostrou a minha meta não foi só a questão do faturamento, foi que eu consegui, com a equipe, aumentar muito o meu lucro. Então, eu não cheguei simplesmente na meta de faturamento, venda por venda, venda caro. Eu cheguei a reduzir meu custo. E nesse meio campo aí, eu tive que tirar 8 funcionários. E com 8 funcionários a menos. Na verdade, 8 não, porque eu contratei mais 2, eu estava com medo de contratar errado. Falei, não vou contratar tudo, não. E aí eu contratei 2, que eram vitais, com 6 funcionários a menos, pagando rescisão e tudo. O meu lucro foi maior do que trabalhando com todos eles. Legal. Eu posso dizer que você recuperou o investimento antes mesmo de chegar aqui? Eu recuperei mais. Mais do que o investimento antes mesmo de chegar? Mas já valeu muito a pena. O retorno é certo. Legal. Eu até estava falando para um que volta. Volta que é muito imediato. Às vezes não é imediato, mas no olha meu que caso interessante. foi. Uau! Então, assim como a Cíntia, a gente tem vários outros empresários que conseguem resultado antes mesmo de chegar na imersão, utilizando o método do MPE. Tem o caso do Luciano, que é um cliente nosso, ele mandou aqui, colocando, ó, a gente no período de Covid, ó, período de crise, período de Covid, ele vende poste, né? Ele vende poste, funciona para a empresa que vende poste, funciona para a empresa que vende poste. Ele vende poste, ele escreveu assim, eu vou ler aqui na minha colinha, tá? Estamos trabalhando na produção 100% nessa semana. Foi crescendo gradativamente, no meio do Covid, hein? Foi crescendo gradativamente no mês passado, e no final do mês 3, época que teve o anúncio da paralisação, fomos para 30% da produção dos postes. Ó, ele tinha ido para 30%, já está em 60%. Fizemos 81% do faturamento, isso era meta sem Covid. Reajustamos em 20% para baixo no mês 4 e aí batemos a meta. As vendas foram 114% no mês 4 e o caixa aumentou do dia 13 do 3 até o dia 30 do 4 em 41%. Negociamos pagamentos, colocamos meta de dinheiro à vista na mão, isso melhorou o rumo das decisões. Tá? Não pegamos empréstimos porque não deu certo e também não precisamos. Foi muito bom fazer as salas de guerras para trocar informações e levar a energia positiva na época. Valeu, muito obrigado. E é por isso que a gente tem uma sala de guerra. Uma sala de guerra, eu e todos os empresários que vierem fazer parte. Tá? Bom, imediatamente após a sala de guerra, você vai ganhar um acesso a uma área de membros. Nessa área de membros vão ter vários conteúdos lá que você já vai poder consumir e já vai poder gerar melhorias na sua empresa. Dentro desses conteúdos, por exemplo, o Eduardo Valério, que participou de uma das nossas turmas, ele conseguiu liberar, olha só, 40 horas semanais de trabalho operacional para ele focar na parte estratégica da empresa dele. Tá? O Silas, ele conseguiu um aumento de R$15 mil no lucro da empresa dele, só com o conteúdo que tinha ali na área de membros. Tá? E aí depois que você consumir esse conteúdo, fizer teu plano da sala de guerra, você vai vir para a imersão, que é a etapa 3 do EAG, que é a imersão. Coloca na tela para mim, por favor, F. Etapa 3, que é a imersão de EAG. Ela é uma imersão de 3 dias. E por que ela é uma imersão? Porque a imersão é a melhor maneira de você mergulhar profundo. A imersão, por isso chama imersão, você mergulha. Tá? Por que você mergulha? Porque você não quer ficar no raso, você não quer ficar nadando no raso, você quer ir profundo para entender o que você precisa mexer no seu negócio, tá? Mexer no seu negócio. Pessoas que têm profundidade, empresas que têm profundidade, elas são muito mais sólidas. E a melhor maneira para você ir profundo é na imersão. Por quê? Porque na imersão você chega lá e você tem que fazer. Na imersão você vai ficar 3 dias lá, das 8h30 da manhã, não tem hora para acabar, tá? E você vai ficar lá com ferramentas práticas, aprendendo e fazendo, aprendendo e fazendo, aprendendo e fazendo. Essa imersão, ela vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de junho. 25, 26 e 27 de junho. No primeiro dia da imersão, a gente vai trabalhar cultura. A gente vai trabalhar essa raiz aqui, ó.
na sua empresa. No segundo dia da imersão, no primeiro dia na cultura, a gente vai trabalhar um ponto de vista educativo. Você vai sair do primeiro dia com um ponto de vista educativo, tá? Para você saber exatamente o que é a tua empresa, saber exatamente o que você precisa fazer na sua empresa para atingir isso. No segundo dia, a gente vai trabalhar a tua liderança, você vai mergulhar profundo. Inclusive, no segundo dia, é numa sexta-feira. Você vai ter uma atividade prática, às 2 horas da tarde, junto com um colaborador teu, para você desenvolver esse teu colaborador, para você entender quem ele é e você poder ter ferramentas para desenvolver ele, para ele virar um M3 ou um M4. A gente vai te dar isso lá, nessa imersão. E aí no terceiro dia, que é no sábado, a gente vai só planejar. Durante 90 dias a gente vai planejar como vai ser a sua empresa, o que você vai construir em 90 dias, tá? Em 90 dias. E eu posso falar uma coisa para você, se você fizer exatamente aquilo que você colocar no teu plano, se você fizer exatamente aquilo que a gente te ensinar e você colocar no teu plano, porque você tem que colocar no plano e você tem que executar. Você precisa executar. Se você executar, não tem margem de erro. Tá? Se você executar, a tua equipe vai funcionar sem depender 100% de você. A tua equipe, ao longo do tempo, vai se tornar autogerenciável. Tá? Assim como aconteceu com o Ronaldo Galas, um dos nossos clientes. Coloca o vídeo dele aí para mim, por favor. Conheci o Marcelo, nós estávamos no mesmo hotel e eu brinquei com ele e disse, cara, eu tô tudo doído aqui na cara. Ele perguntou assim, ué, por quê? De tanto levar soco e tapa na tua palestra, assim, foi muito legal. Pegou bem em mim, em dúvidas que eu tinha de como é que funciona a parte financeira de uma empresa, a parte de liderança de uma empresa, a parte de valores, assim, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Então, quando apareceu a oportunidade, eu vi tudo, eu me inscrevi no curso, contei um pouco da minha história e fui aceito. Foi muito bom, assim, tinha um paradigma comigo de que o dono da empresa tem que estar junto, sempre. Quando eu fiz o curso, eu tinha uma ideia assim, nossa, eu tô hoje, graças a Deus, a empresa está indo bem, está crescendo, mas a cada pouco está me sugando cada vez mais tempo, tudo, eu preciso estar a maior parte de tempo junto da empresa, é aquele filho que tu tem que tu não pode largar, e isso era uma coisa que me chateava um pouco, nossa, a empresa está crescendo, então quanto mais está crescendo, mais eu vou ter que trabalhar, né, então eu procurei o curso para sanar essas dúvidas disso, né? Ao longo do curso a gente viu que cada vez estava dando mais certo, vai delegando para um, tu vai liderando uma pessoa e aquilo foi crescendo, foi tomando corpo e eu até me assustava no começo, assim, nossa, como eu não estou participando mais de certas decisões da empresa. E tá tudo funcionando maravilhosamente bem. A prova que aconteceu comigo foi faz um mês atrás, mais ou menos, eu estou fazendo aula de tênis, eu acabei me machuquei, fiz uma fratura no joelho, tive que fazer uma cirurgia e fiquei aí uns dias sem poder estar na empresa, né? E aquilo no primeiro começo já me assustou, assim, e agora? Então, assim, quando eu vim aqui dar uma olhada na empresa e via que tudo estava funcionando maravilhosamente bem, sem eu estar junto, aquilo me surpreende a cada dia. E hoje eu vejo que a empresa aqui, ela funciona sem eu estar aqui. Eu gosto de estar aqui dentro, é uma coisa que é um prazer para mim estar aqui hoje, mas eu consegui ver que os meus colaboradores respiram o nosso código de cultura hoje, os nossos valores que foram desenvolvidos ao longo do EAG. Então todo mundo hoje dá o seu melhor aqui dentro da empresa. Talvez você esteja perguntando, como que é essa imersão, né? Será que ela vai ser presencial? Será que ela vai ser online? Essa imersão vai ser online. Vai ser uma imersão ao vivo, ela é ao vivo, você tem que estar ali presente ao vivo nessa imersão, mas ela é online, tá? E uma coisa que a gente procurou fazer, porque via de regra as nossas imersões são presenciais, e essa vai ser a nossa primeira imersão online. E a gente procurou trazer o melhor da experiência online, das interações online, tá? O melhor das interações online, o melhor das interações presenciais, tá? O melhor que tem nisso, para você, de dentro da sua casa, com o máximo de segurança, cuidando da tua saúde, com o máximo de segurança, a gente resolveu fazer online, tá? Então, é exatamente por esse motivo que ela tem o mesmo formato. O formato não muda. São 3 dias de imersão. 3 dias que vai ter muita ferramenta, coloca o slide para mim, F. 3 dias com muita ferramenta, tá? Com método e mão na massa. Você vai colocar a mão na massa. Então, ela acontece, assim como acontece no presencial, começa às 8h30 da manhã, começa às 8h30 em ponto, e não tem hora para acabar. Normalmente, a gente acaba por volta de umas 8, 9 da noite, mas, né, dependendo da interação de vocês, dependendo da entrega de vocês, dentro daquele ambiente único e exclusivo, com vários recursos que a gente vai estar, ela pode ir o tempo que for, tá?
ela é mão na massa, é reveladora e ela é transformadora, tá? E quando você se inscrever, você vai ganhar alguns bônus, tá? Você vai ganhar alguns bônus. Bônus como, por exemplo, um curso de delegação, para você definitivamente parar de fazer trabalho burro, né? Parar de fazer trabalho operacional e você se dedicar para fazer a tua empresa crescer. Porque fazer a empresa crescer é trabalho duro. Treinar pessoas é trabalho duro. Você vai ter trabalho duro, entende? Treinar as pessoas e desenvolver as pessoas é trabalho duro. O trabalho duro que vai te dar as 4 liberdades. Liberdade de tempo, liberdade de dinheiro, liberdade de relacionamento e liberdade de propósito. Já pensou? Você andando e todo mundo olhando, você um empresário respeitado na sua cidade, porque você é um empresário M4? É isso que vai acontecer com você, tá? Você vai receber também um curso completo de contratação, porque você precisa definitivamente abandonar o jeito tupiniquim de contratar pessoas. Você precisa estar sério com esse negócio. Você tem que contratar as pessoas através de um processo efetivo, eficaz e eficiente. Não dá para fazer jogo de amador na hora de contratar as pessoas. Então, você vai receber um curso completo com ferramentas, mostrando passo a passo, mostrando funil de contratação, tudo do jeito que você tem que fazer, ensinando como fazer entrevista online, entrevista virtual, teste, dinâmica. Você vai receber um curso completo, tá? Depois você vai receber um passo a passo para como montar os processos na sua empresa. Cara, toda empresa, pode ser indústria, pode ser comércio, pode ser varejo, pode ser fazenda, pode ser tecnologia, pode ser startup, pode ser o que for, precisa ter processo. Se você não tiver processo, vai dar problema, você vai ficar resolvendo um monte de bucha. Se você não tiver processo, ninguém confia nos seus colaboradores, o cliente só quer falar com você. Então, você precisa ter processos extraordinários. Você vai aprender um passo a passo para fazer isso. E vai ter um bônus especial, mas esse bônus especial eu só vou te revelar no domingo. Eu só vou te revelar no domingo, às 8 horas da noite. Você não vai saber ele agora, é um negócio que eu nunca fiz do jeito que a gente está fazendo agora. Então, se você quiser saber esse bônus especial, domingo às 8 horas da noite, ao invés de assistir Fantástico, você tem um compromisso aqui comigo. Você vai saber qual que é esse bônus especial. Legal? Então, no domingo. Eu preciso falar para você. Bom, eu quero saber quem está comprometido aqui, vai estar aqui no domingo. Escreve aí, eu estou comprometido e no domingo eu vou estar aqui, porque eu quero saber qual o bônus especial. Eu quero saber como funciona. Tem mais bônus? Ah, tá. Tem mais um bônus. Mas eu vou falar isso só no domingo. Beleza? Eu vou falar isso só no domingo, tá? Para quem não é a imersão EAG, é muito importante que você saiba para quem não é a imersão EAG. Ela não é para pessoas que ainda não têm empresa, para quem quer abrir empresa, para quem sonha em empreender. Definitivamente não é, tá? A gente só aceita empresários que tenham no mínimo 5 colaboradores. 5 colaboradores. A gente tem clientes com 5, com 20, com 50, com 100, com 800 colaboradores, tá? Mas se não tiver no mínimo 5, não dá, tá? Então não é para a pessoa que abriu o negócio, não é para quem trabalha sozinho e não tem funcionário, não é para quem é funcionário. Se você é funcionário de uma empresa, não é para você. Ah, mas eu sou o gerente da empresa. Não, é só para dono. É treinamento para dono de empresa, tá? E não é para dono de empresa que não está comprometido, porque este processo de criar uma empresa, uma organização empresarial de sucesso, não funciona se você ficar de mimimi, não funciona se você fizer serviço meia boca, só funciona para quem está comprometido de verdade, tá? Para quem quer imersão, então, se não é para essas pessoas, para quem que é? Para donos de empresas que possuem 5, 20, 50, 100 colaboradores ou mais, para pessoas que estão 100% comprometidas, que quer dar o 100% da parte dele para ter resultado, porque não tem mágica, não existe mágica, não tem bala de prata, a bala de prata do teu negócio é você. Você é a bala de prata. O que é a bala de prata, Marcelo? Bala de prata é a bala definitiva, a bala que mata o vampiro, a bala que mata o lobisomem. Essa é a bala de prata. E quer que eu fale uma coisa para você? Não tem fórmula mágica, não. No seu negócio, a bala de prata é você, a empresa é um reflexo do dono e você tem que ser a bala de prata do seu negócio. E aí você só consegue isso se você estiver 100% comprometido. Se alguém te falar alguma coisa diferente disso, cuidado, tá? Você é a bala de prata do seu negócio. Você precisa de comprometimento. Você precisa dominar os fundamentos. Você precisa dominar os movimentos básicos. E para isso, você tem que estar comprometido, tá? E a imersão EAG, como eu disse, é exclusivo para donos de pequenas e médias empresas, tá? O que eu queria falar com você agora, tá? O que eu queria falar alguma coisa? Provavelmente você deve estar se perguntando assim, quanto que me custa isso, Marcelo? Quanto isso vai me custar?
E o que eu queria falar para você é que primeiro que não é um custo, primeiro que é um investimento, mas eu queria falar para você o seguinte, você já está fazendo um cheque. Coloque esse slide aí para mim, F, por favor. Você hoje no seu negócio, olha para o seu negócio. Olha para o seu negócio. Você já está fazendo um cheque. Que tipo de cheque você está fazendo? Você está fazendo o cheque da ineficiência. Porque a maioria das empresas que eu entro tem ineficiência. Você está fazendo o cheque da ineficiência. Você está fazendo o cheque das oportunidades perdidas. Por que eu falo que tem ineficiência? Porque se os seus processos não são bons, tem ineficiência. E isso custa, tá? Custa dinheiro. Dinheiro que poderia estar gerando mais qualidade de vida para a tua família, está sendo desperdiçado na ineficiência da sua empresa com funcionários M1 e M2. Tá? Você já está fazendo o cheque da ineficiência. Da ineficiência de você não ter meta para atingir, você entra mês, sai mês sem ter meta. Isso é ineficiência. Ineficiência é quando você não bate meta. Isso é ineficiência. Então, você já está fazendo um cheque pesadíssimo pelo custo da ineficiência. Quando você fica antecipando o boleto, feito louco para pagar conta, no dia que você está ali, no dia do trabalho burro, antecipando o boleto, ligando para lá, ou quando um cliente te liga reclamando que alguma coisa deu errado e você gasta toda a tua energia com aquele cliente que fica 2 horas com você no telefone, você está fazendo um cheque de ineficiência. E isso custa caro. Você sabe o quanto custa para você? Você sabe que com isso você tem oportunidades perdidas. Quanto custa essas oportunidades perdidas para você? Quantas oportunidades talvez você já perdeu que você sabe e as que você nem sabe que você perdeu? Quanto custa? Você já faz um cheque. Todo santo dia você já assina um cheque da ineficiência. Consegue ver? Você tem um cheque da ineficiência dos seus funcionários, tá? Você tem um cheque, por exemplo, se você tem um time de vendas e você tem um cara que vende 5 e outro cara que vende 10, você está fazendo um cheque de 5 para o que vende 5. Porque, teoricamente, se você tem um processo muito bem feito, eles têm que performar próximos, eles têm que performar igual, não pode ter muita diferença entre um e o outro. Se você tem um funcionário que vende 10 e o outro que vende 5, você fez um cheque de 5, porque esse funcionário que está lá não está dando resultado. Se você tem um funcionário que é ruim, que não entrega, que dá desculpa, você está fazendo um cheque para o funcionário que não entrega e que não dá desculpa. Porque se tivesse um funcionário que entrega e que dá resultado, você não faria esse cheque. Você tem um cheque que você está fazendo de retrabalho. Toda vez que você tem retrabalho, você fez um cheque. Toda vez que você perde um cliente, porque, olha só, tem uma coisa que todo mundo entende, né? O custo de aquisição do cliente é um negócio muito caro. É mais caro vender para alguém que não é cliente do que vender para alguém que é cliente. Por que eu falo isso? Porque para alguém se tornar cliente tem um custo. Um custo. Quando esse cliente vem e você perde ele, você gastou muito dinheiro para perder ele, tá? Então você já tem esse custo dos clientes que você perdeu, tá? Então, o que eu queria falar para você? Você já faz um cheque. Então não é um custo, é um investimento. O que você precisa nesse momento é entender qual cheque você vai fazer. É só isso que você precisa entender. Que tipo de cheque você quer fazer? Você quer fazer o cheque da eficiência ou o cheque da ineficiência? Você quer fazer o cheque da baixa performance com funcionários infantis ou você quer fazer o cheque da equipe autogerenciável, da equipe que entrega resultado, da equipe de funcionários M3 e M4? É só você escolher qual cheque que você quer fazer, porque você tem custos ocultos que são gigantescos. Então, todo santo dia você está fazendo um cheque. Então existe uma oportunidade. Qual que é a oportunidade? Acabar com o caos na sua empresa. Como? Através de uma equipe autogerenciável. E se você realmente quer acabar com o caos na sua empresa, eu recomendo que você se prepare para esse domingo. Tá? Se prepare, porque no domingo a gente vai mostrar para você definitivamente, a gente vai explodir tua cabeça e a gente vai mostrar para você como você vai fazer para ter uma empresa sem caos. Tá? Esse movimento que a gente está criando da empresa sem caos, essa comunidade de comandantes que querem ser comandantes da empresa, que não querem mais ser comandados da empresa, que não querem mais ser prisioneiro da própria empresa, que não querem ser mais escravo da própria empresa, tá? Então, é o seguinte, eu falei ainda que, além de tudo isso, além de você se tornar o comandante da sua empresa, deixar de ser escravo da própria empresa, além de você conseguir montar uma equipe autogerenciável, além de você conseguir criar um processo de gestão que envolve meta, plano de ação, execução e comemoração quando você bate resultado. Além de tudo isso, vai ter um bônus especial no domingo. No domingo vai ter um bônus especial. Na verdade, vão ter 2, tá? Vão ter 2 bônus especiais, eu só vou anunciar no domingo, tá? Mas isso eu vou revelar para você só no domingo, tá? Então, o que eu queria falar para você?
Queria falar que se nesse exato momento tiver alguma dúvida tua que eu ainda não esclareci ainda, se tiver qualquer dúvida que eu não tenha esclarecido para você, ainda dá tempo. Então eu vou pedir para você colocar no chat, lá na plataforma, onde está rolando a Semana Empresa Sem Caos, vai lá, preenche aquilo ali, coloca quais são suas dúvidas, porque no domingo eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Todas as suas dúvidas vão ser esclarecidas até domingo, tá? E eu queria avisar você também que é o seguinte, essa Semana Empresa Sem Caos, que está sendo maravilhosa, ela está acontecendo aqui, onde você está assistindo na plataforma, ela está acontecendo no YouTube, ela está acontecendo todo santo dia de manhã, às 7 da manhã, no Instagram, tá? E ela está acontecendo no Telegram, tá? Inclusive, ali no Telegram, se você entrar lá agora, a Aline vai colocar aí o link para você, se você estiver no YouTube, se você estiver na plataforma, ela vai colocar o link. Se você entrar lá no Telegram agora, você vai ter os dois mapas mental, o mapa mental do episódio 1, você vai ter o mapa mental do episódio 2, tá? Ele vai estar no Telegram e no teu e-mail. Vai lá no teu e-mail, dá uma olhada, porque ele vai estar no teu e-mail. Se prepara para ver o seu e-mail, tá? Você vai receber a planilha, essa planilha da habilidade única, a planilha do farol, para você amanhã já começar a praticar isso no teu dia, para você ter clareza de, cara, agora eu sei o que eu tenho que parar de fazer e o que eu tenho que fazer mais, tá? E aí você, se tiver alguma dúvida ao fazer isso daí, traz essa dúvida, coloca lá nas perguntas, porque no domingo a gente vai matar todas as suas dúvidas, beleza? Ou, quando você colocar a dúvida, a gente vai responder todas as suas dúvidas, tá? Então, eu queria que vocês participassem, colocassem o máximo de comentários possíveis, porque a gente está formando aqui uma comunidade de comandantes que estão decididos a acabar com o caos na empresa, tá? E eu tenho muito orgulho de estar fazendo esse movimento, tá? Fazendo esse movimento de acabar com o caos na empresa e trazendo vocês, comandantes de verdade, que querem ter uma empresa sem caos e querem conquistar as 4 liberdades. Então é o seguinte, no domingo, a gente tem um encontro especial que eu vou explicar para você, tintim por tintim, como funciona. Então é isso, pessoal. Valeu. Beijo no coração. Até domingo. Eu sou o Davi Rodrigues. Minha empresa é a Foco Detetizadora, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estava trabalhando muito, né? Mas não sendo produtivo. Trabalhava de 8 da manhã a 9 da noite e não conseguia ser tão produtivo, só apagava incêndio. Até que um dia, de tanto trabalhar dessa forma, eu tive um problema na vesícula, tive que retirar esse órgão por causa do problema de estresse, de comer fast food e de não conseguir resolver esses problemas. Procurei ajuda na internet, foi assim que eu conheci o Marcelo, pelo Instagram, pelo YouTube, e foi assim que eu conheci o EAG. A gente buscou EAG, se eu não me engano, em abril ou maio, o Alavanque Seus Lucros. Eu e meu sócio começamos a aplicar tudo do Alavanque. De repente a gente conseguiu economizar de 10 a 15 mil reais por mês só com os ensinamentos do Alavanque. Já em agosto nós fizemos a primeira parte do EAG e em dezembro nós fizemos a imersão. Já fazia 5 anos que eu não tinha férias. Não tirava férias em hipótese alguma e trabalhava de segunda a sábado, sempre apagando incêndio. Quando eu comecei a fazer o EAG, já consegui tirar um mês de férias em outubro. Agora, em janeiro, tirei mais 15 dias e já estou programando minhas férias de abril, as próximas férias. E a empresa continua rodando até melhor sem minha pessoa, porque cada um com o seu indicador, com a sua meta e cada um sabe qual o problema que tem que resolver. Ou seja, o EAG conseguiu me dar férias, que eu já tinha muito tempo que eu não tinha. Quanto mais a gente crescia, menos a gente tinha de lucro. Ou seja, estava sendo um crescimento inviável. Esse crescimento orgânico, ele só traz dor de cabeça, só traz incêndio, só traz doença, só traz falta de sono, estresse. Sem ser planejado, é isso que acontece. E quando começa a crescer, você começa a contratar pessoas que não têm os mesmos valores que a empresa. Isso é péssimo. A gente conseguiu lidar com esses valores, a gente conseguiu criar esses valores e a relação ela melhorou bastante. Antes era discussão todo dia, tinha dor de cabeça por qualquer coisa, tinha falta de funcionário, tinha um funcionário que tentou agredir o meu sócio. Os valores eles são seguidos, quem não participa desses valores não continua na empresa, que é aquela decisão de estômago que nós temos que tomar
e melhorou o clima da organização, ela melhorou 100%. Hoje nós comemoramos todas as vitórias, seja ela pequena ou grande. Toda segunda-feira nós fazemos a segunda de agradecimento de tudo que está acontecendo e cada segunda, uma pessoa tem que fazer 3 agradecimentos e fazer o que quiser, uma dinâmica, uma oração, qualquer coisa de vontade própria. A única obrigação é fazer 3 agradecimentos. Tem um funcionário que começou conosco há algum tempo, ele foi a vez dele de fazer esse agradecimento. Ele chegou na frente de todo mundo, antes de fazer o agradecimento ele já estava chorando. E a gente, poxa, o que aconteceu, tal? Aí ele parou e falou, olha, eu queria agradecer muito à empresa, à Foco, por me dar essa oportunidade, por poder crescer, porque eu estava 8 meses desempregado e não conseguia emprego em lugar nenhum. Ele fazia pastel, ele ficava no balcão, não era tão bem remunerado e é uma pessoa muito inteligente e muito trabalhadora. E ninguém tinha visto esse potencial dele. Ele foi, agradeceu muito, falou, olha, estava 8 meses sem trabalhar, com dívidas até no pescoço, sem expectativa de vida e na semana passada eu consegui pagar todas as minhas dívidas graças ao meu emprego, ao meu trabalho. Queria fazer esse agradecimento ao Davi, ao Guilherme, toda a empresa por poder trabalhar aqui. Isso criou uma comoção geral, um clima muito bom e todo mundo começou a dar mais valor para o seu emprego, por sua função, porque realmente às vezes a pessoa está desacreditada e ela é muito boa de trabalho. Ela só quer a oportunidade certa. A gente não sabia que isso tinha que ser feito, a gente acreditava que só o salário caindo na conta era o suficiente. Mas não, o clima organizacional tem que ser bom, a valorização das pessoas boas tem que ser legal, tem que ter um reconhecimento e a pessoa que está fazendo algo bacana, ela está se sentindo valorizada por isso, porque não é só dinheiro que faz ela ser valorizada, mas o reconhecimento dos líderes, dos donos, isso faz toda a diferença. Ela trabalha muito mais feliz, ela consegue atender às expectativas. Apesar de ser formado em administração, eu creio que o que é ensinado no EAG não é ensinado em nenhuma faculdade.